O coração pesa 400 libras. Não o animal inteiro, apenas o coração. Tem o tamanho de um carro pequeno, com câmaras tão grandes que um humano poderia rastejar por elas. Quando bate, bombeia 227 litros de sangue através de artérias tão largas que seria possível nadar pelas maiores. A batida em si é tão poderosa, tão lenta, que pode ser detectada por sensores a quilômetros de distância. 2 batidas por minuto, quando o animal está mergulhando. Um ritmo tão prolongado que cada contração dura mais do que todo o ciclo cardíaco da maioria dos animais. Este é o sistema cardiovascular da baleia azul. O maior animal que já existiu. Maior que qualquer dinossauro. Maior que qualquer criatura que já tenha existido na Terra em mais de 500 milhões de anos de vida complexa. Uma baleia azul adulta pode atingir 30 metros de comprimento e pesar mais de 200 toneladas. Isso equivale a 181 toneladas. Só a língua pesa tanto quanto um elefante. O crânio é tão enorme que um ser humano adulto, em pé dentro da boca, mal alcançaria o teto. Uma única vértebra da coluna vertebral pesa mais do que todo o total do seu corpo. Esses números parecem impossíveis. Parecem exageros, como o tipo de medição que se infla com o tempo até não ter mais nenhuma semelhança com a realidade. Mas não são. São documentados. Medidos. Verificados por cientistas que examinaram baleias azuis, pesaram seus órgãos e analisaram sua biologia. E o mais notável não é que as baleias azuis existam. É que elas existam, porque nessa escala, a biologia deixa de funcionar como funciona para animais normais. A física cria problemas que não deveriam ter solução. E, no entanto, a baleia azul resolveu todos eles, usando adaptações tão extremas que reescrevem as regras do que os seres vivos podem fazer. Então, como o maior animal já criado atingiu esse tamanho? Que inovações biológicas permitem que algo pesando 200 toneladas funcione quando as leis da física dizem que deveria colapsar sob o próprio peso? E por que nada, nem os maiores dinossauros, nem qualquer criatura na história da Terra jamais ultrapassou o tamanho da baleia azul? Porque quando você entende as respostas, quando vê exatamente o que a baleia azul teve que superar e como conseguiu, você percebe que esse animal representa o limite máximo absoluto do que a biologia pode alcançar. A baleia azul não é apenas grande. Ela é tão grande quanto qualquer coisa pode ser. Uma baleia azul está se alimentando na costa da Califórnia. Sua boca se abre e toda a parte frontal do seu corpo se transforma. A garganta, normalmente elegante e hidrodinâmica, se expande para fora como um balão inflado. Sulcos, que percorrem a parte inferior da baleia, chamados pregas ventrais, se desdobram e se esticam, permitindo que a garganta se expanda muitas vezes o seu tamanho normal. A água jorra para dentro. Não é pouca água. Não são apenas alguns litros. A baleia está engolindo até 10.000 galões de água de uma só vez. Isso é água suficiente para encher uma pequena piscina. O peso dessa água sozinha é superior a 40 toneladas, quase o dobro do peso da cabeça da baleia. Então, a boca se fecha. Mas a água não fica parada ali. A língua da baleia, aquele órgão enorme do tamanho de um elefante, se projeta para cima e para na frente, forçando a água para fora, através das placas de barbatanas que revestem a mandíbula superior. Essas placas são feitas de queratina, o mesmo material das suas unhas, mas dispostas em centenas de lâminas finas e flexíveis, que pendem como uma cortina, cada uma delas com franjas de fibras semelhantes a cabelos. A água passa por essas franjas, mas o krill não. Milhares de minúsculas criaturas semelhantes a camarões, cada uma com cerca de 5 centímetros de comprimento, ficam presas contra as barbatanas à medida que a água escoa. Quando toda a água é expelida, a baleia usa a língua para raspar o krill das barbatanas e os engole de uma só vez.
uma única engolida. Milhares de krill consumidos, e a baleia faz isso dezenas de vezes durante uma sessão de alimentação, às vezes centenas de vezes por dia. É assim que o maior animal de todos os tempos sobrevive. Não caçando grandes presas como todos os outros predadores gigantes da história. Não comendo peixes, focas ou qualquer outra coisa substancial. Mas sim, filtrando minúsculos crustáceos da água do mar e consumindo-os em quantidades tão massivas que chegam a 4 toneladas de alimento por dia. Pense no que isso significa do ponto de vista da engenharia. A baleia precisa abrir a boca o suficiente para engolir 38 mil litros de água. Ela precisa ter uma garganta que se expanda para comportar esse volume, sem se romper. Ela precisa expelir essa água através de um sistema de filtragem eficiente o bastante para capturar presas que são pouco maiores que o seu polegar. E ela precisa fazer tudo isso enquanto nada, mantendo o impulso para frente e sem afundar com o peso enorme da água que acabou de engolir. Cada etapa desse processo exige inovações biológicas que não existem em outros animais. E compreendê-las revela exatamente como a baleia azul rompeu as barreiras de tamanho que limitavam todas as outras criaturas na história da Terra. Comecemos pela boca. Quando uma baleia azul abre suas mandíbulas, não é como um leão abrindo a boca para morder. A mandíbula inferior da baleia não apenas se articula para baixo. Na verdade, ela se desdobra, girando para fora em um ângulo que deslocaria a mandíbula de qualquer outro mamífero. Isso é possível porque as duas metades da mandíbula inferior não são fundidas na parte frontal, como na maioria dos mamíferos. Em vez disso, elas são conectadas por um tecido flexível que permite que se separem e se abram, alargando a boca a uma abertura grande o suficiente para engolir esse enorme volume de água. Mas a verdadeira inovação está na garganta. Essas pregas ventrais, os sulcos que vão do queixo da baleia até o umbigo, são uma genialidade estrutural. São essencialmente tecido dobrado, como uma sanfona ou um leque de papel. Quando a baleia precisa expandir a garganta, essas pregas se desdobram e o tecido entre elas se estica. As pregas são reforçadas com fibras elásticas que podem esticar várias vezes o seu comprimento em repouso e depois retornar ao tamanho original. Isso confere à garganta tanto a flexibilidade para se expandir enormemente, quanto a integridade estrutural para não se romper sob a pressão de conter 40 toneladas de água. E é aqui que a coisa fica realmente impressionante. A baleia precisa fazer tudo isso enquanto se move para a xícara frente. Porque se ela parar, se ficar suspensa na água com a boca cheia, ela afundará. Essa quantidade de água pesa o suficiente para superar a flutuabilidade natural da baleia. Então a baleia continua a nadar, mesmo com a boca cheia. A cauda continua a bater, poderosa o suficiente para impulsioná-la para a frente, mesmo quando está praticamente arrastando o equivalente a uma piscina cheia de água. Isso exige uma força muscular que beira o absurdo. Os músculos da cauda, por si só, representam quase 1/3 do peso corporal total da baleia e precisam gerar impulso suficiente para vencer o arrasto da garganta dilatada. Em seguida, vem o processo de filtragem. As placas de barbatana são dispostas em fileiras, centenas delas, penduradas na mandíbula superior como os dentes de um pente. Mas elas não são rígidas. São flexíveis, capazes de se dobrar e flexionar, conforme a pressão da água as empurra. O espaçamento entre essas placas é preciso, amplo o suficiente para permitir que a água flua rapidamente, mas estreito o bastante para reter o krill. E as franjas em cada placa, essas fibras semelhantes a cabelos, criam um filtro ainda mais fino, capturando o krill que poderia escapar pelas aberturas maiores. Quando a baleia fecha a boca e expulsa a água com a língua, a pressão é enorme.
Forçar a passagem de 38 mil litros de água através das placas de barbatana em menos de 1 minuto exige que a língua funcione como um pistão em uma bomba gigantesca, gerando uma pressão hidráulica capaz de esmagar a maioria dos tecidos biológicos. Mas a língua da baleia é reforçada com tecido conjuntivo denso e fibras musculares dispostas em camadas que conseguem suportar essa pressão sem se romper. E precisa ser assim, porque a língua faz isso dezenas de vezes por hora durante essa alimentação ativa. Todo esse sistema, a garganta expansível, a mandíbula flexível, o filtro de barbatanas, a língua poderosa, evoluiu especificamente para permitir que a baleia azul explore uma fonte de alimento que nenhum outro animal de grande porte consegue aproveitar com eficiência. O krill existe em enormes cardumes, bilhões de indivíduos agrupados em áreas onde as correntes oceânicas concentram nutrientes, mas individualmente eles são minúsculos, pequenos demais para a maioria dos predadores se darem ao trabalho de comê-los. A baleia azul encontrou uma maneira de capturá-los de qualquer forma. Ao aumentar de tamanho para conseguir ingerir grandes volumes de água e filtrar o krill em grande quantidade, ela obteve acesso a uma das fontes de alimento mais abundantes do oceano. E essa fonte de alimento é o que tornou possível o tamanho gigantesco da baleia azul. Porque atingir esse tamanho cria problemas biológicos que não têm nada a ver com alimentação, e sim com princípios básicos da física. A lei do cubo quadrado é uma restrição fundamental que limita o tamanho que os animais podem atingir. Ela afirma que, à medida que um animal cresce, seu volume e peso aumentam mais rapidamente do que sua área de superfície e resistência óssea. Se você dobrar o comprimento de um animal, aumentará seu volume 8 vezes e seu peso 8 vezes. Mas a área da seção transversal de seus ossos e músculos aumentará apenas 4 vezes. Isso significa que animais maiores são proporcionalmente mais fracos do que os menores. Seus ossos precisam suportar mais peso em relação à sua resistência. Seus músculos precisam mover mais massa em relação à sua força. É por isso que você não pode simplesmente aumentar o tamanho de um elefante para o de uma baleia azul e esperar que ele funcione. As pernas quebrariam sob o peso. O coração não conseguiria bombear sangue contra a gravidade. Os ossos se comprimiriam e fraturariam. Tudo falharia. Os animais terrestres atingem esse limite por volta do tamanho dos maiores dinossauros. Estimativas sugerem que saurópodes como o argentinossauro, que pode ter pesado 100 toneladas, estavam próximos do tamanho máximo que um animal terrestre pode atingir antes que o colapso estrutural se torne inevitável. Mas as baleias azuis pesam mais de 200 toneladas, o dobro da massa dos maiores dinossauros. Como isso é possível? A resposta é a água. Ao viver em um ambiente que proporciona flutuabilidade, a baleia azul elimina o maior problema enfrentado por grandes animais terrestres. Seus ossos não precisam suportar todo o seu peso. A água faz isso. É por isso que as baleias azuis têm ossos que parecem ridiculamente delicados para um animal do seu tamanho. O esqueleto de uma baleia azul de 30 metros parece frágil em comparação com o esqueleto de um elefante, com ossos mais finos e uma estrutura interna mais aberta e esponjosa. Mas não precisa ser mais forte, porque esses ossos não estão suportando 200 toneladas de peso contra a gravidade. Eles apenas fornecem estrutura e pontos de ancoragem para os músculos. Mas a flutuabilidade por si só não resolve todos os problemas. Isso porque a baleia azul ainda precisa mover aquele corpo enorme na água. E a água é 800 vezes mais densa que o ar, criando forças de arrasto que aumentam exponencialmente com o tamanho. A solução da baleia azul é a perfeição hidrodinâmica. Seu corpo tem o formato de uma lágrima, sendo mais largo a cerca de 1/3 da distância da cabeça até a cauda, afinando suavemente em direção a ela.
Esse formato minimiza a turbulência e reduz o arrasto com mais eficiência do que quase qualquer outro design. A pele é lisa e flexível, capaz de ondular ligeiramente à medida que a água flui sobre ela. Esses micromovimentos reduzem o arrasto, impedindo a formação de grandes redemoinhos turbulentos que diminuiriam a velocidade da baleia. E a cauda é uma obra-prima da engenharia biológica. É perfeitamente horizontal, ao contrário da cauda de um peixe, que é vertical. Essa orientação proporciona à baleia um impulso ascendente e descendente mais eficiente, o que é importante porque as baleias precisam vir à superfície regularmente para respirar. As nadadeiras caudais podem ter até 7,6 metros de largura, oferecendo uma enorme área de superfície para impulsionar a água. Os músculos que impulsionam essa cauda estão entre os motores biológicos mais poderosos que já evoluíram. Precisam estar, porque mover 200 toneladas na água em velocidade de cruzeiro, que para as baleias azuis é de cerca de 19 km por hora, exige a aplicação constante de uma força enorme. Mas aqui está a parte realmente notável. As baleias azuis conseguem correr em alta velocidade. Quando precisam, quando estão sendo perseguidas por orcas, ou competindo com outras baleias, elas podem atingir velocidades superiores a 48 km por hora. Isso significa um animal de 200 toneladas, acelerando a velocidades de rodovia em mar aberto. A energia necessária para isso é impressionante. A baleia queima calorias a uma taxa que exauriria a maioria dos animais em minutos. Mas as baleias azuis conseguem sustentar esses esforços por períodos prolongados, porque seu sistema cardiovascular opera em uma escala que faz a fisiologia normal dos mamíferos parecer insignificante. Aquele coração de 180 quilos não bate lentamente apenas quando a baleia está mergulhando. Ele acelera drasticamente quando a baleia precisa de energia. Na superfície, após um mergulho profundo, a frequência cardíaca pode subir para 30 ou até 40 batimentos por minuto, enquanto a baleia repõe o oxigênio no sangue e nos músculos. Cada batida do coração bombeia 60 galões de sangue. Em 1 minuto, com a frequência cardíaca elevada, o coração da baleia bombeia mais de 2.000 galões. Isso representa uma circulação quase constante de todo o volume sanguíneo da baleia, que é de cerca de 1.500 galões em um indivíduo grande. Essa rápida circulação é necessária porque as baleias azuis são mergulhadoras de grandes profundidades. Elas descem regularmente a 300 metros ou mais, em busca de concentrações de cryo, que existem nessas profundidades. Nessas profundidades, a pressão é esmagadora, superior a 450 libras por polegada quadrada, o suficiente para comprimir os pulmões da baleia a uma fração do seu volume superficial. Assim, a baleia não pode contar com a respiração durante um mergulho da mesma forma que nós. Em vez disso, ela armazena oxigênio em 2 locais que a maioria dos mamíferos não utiliza com tanta eficiência: o sangue e os músculos. O sangue da baleia azul tem uma concentração de hemoglobina muito maior do que o sangue humano, permitindo que transporte mais oxigênio por litro. Além disso, seus músculos são ricos em mioglobina, uma proteína que armazena oxigênio diretamente no tecido muscular, transformando os próprios músculos em reservatórios de oxigênio. Quando uma baleia azul mergulha, ela carrega consigo o oxigênio armazenado suficiente para permanecer submersa por 30 minutos ou mais. A frequência cardíaca diminui para conservar esse oxigênio. O fluxo sanguíneo é restrito apenas aos órgãos essenciais, e a baleia essencialmente desliga tudo, exceto o cérebro, o coração e os músculos da cauda. Então, quando emerge à superfície, tudo volta a acelerar. Os batimentos cardíacos disparam. O fluxo sanguíneo aumenta. A baleia respira fundo várias vezes, cada respiração movimentando milhares de litros de ar através de pulmões tão grandes que seria possível estacionar um carro dentro deles.
Trata-se de engenharia cardiovascular em uma escala que não existe em nenhum outro lugar na natureza, e precisa funcionar perfeitamente, porque uma falha nessa magnitude seria catastrófica. Uma baleia azul encalhou em uma praia no Chile. Estava morta, mas seu corpo ainda estava intacto, uma massa de carne e gordura de 27 metros de comprimento estendida na areia. Em 48 horas, a baleia começa a inchar. Gases provenientes da decomposição se acumulam dentro da cavidade corporal, presos sob camadas de gordura tão espessas e resistentes que impedem sua saída normal. A pressão aumenta. O corpo da baleia infla como um balão grotesco, a pele esticando-se cada vez mais. E então, sem aviso prévio, a baleia explode. A explosão lança pedaços de gordura a centenas de metros de distância. Órgãos internos são ejetados com força suficiente para quebrar janelas de prédios próximos. O cheiro é tão intenso que pessoas a 1,5 km de distância relatam sentir náuseas. Toda a praia está coberta de partes de baleia, algumas pesando centenas de quilos, todas em decomposição ao sol. É isso que acontece quando um animal desse porte morre em terra firme. O mesmo corpo que funciona perfeitamente na água se torna um risco biológico na praia, porque os sistemas estruturais que funcionam em um ambiente de flutuação falham catastroficamente sob a força total da gravidade. Os órgãos, que em vida são sustentados pelo tecido circundante e pela pressão da água, colapsam sob o próprio peso. A camada de gordura, que na água proporciona isolamento e armazenamento de energia, torna-se um fardo em terra, retendo calor e acelerando a decomposição. Os gases que normalmente se dispersariam na água acumulam-se em espaços fechados e criam pressões que o corpo não consegue suportar. Esse é o problema fundamental de ser tão grande quanto uma baleia azul. Você se torna tão especializado para o seu ambiente que não consegue existir em nenhum outro lugar. Em terra, uma baleia azul é apenas um amontoado enorme de tecido que está cedendo sob o próprio peso. Na água, é o animal de grande porte mais bem-sucedido que a evolução já produziu. Mas mesmo na água, ser tão grande cria problemas que vão além de simplesmente se mover e respirar. Porque um animal desse tamanho precisa de combustível. Quantidades enormes de combustível. E obtê-lo exige o consumo de quantidades de alimento que parecem impossíveis. Durante a época de alimentação, uma baleia azul precisa comer cerca de 4 toneladas de krill por dia. 4 toneladas. Isso equivale a 8.000 libras de minúsculos crustáceos, cada um pesando menos de 1 onça, consumidas em um único dia. Para obter tanta comida, a baleia precisa encontrar cardumes de krill, que só existem em certas partes do oceano em determinadas épocas do ano. As baleias azuis migram milhares de quilômetros seguindo esses cardumes, viajando de áreas polares de alimentação, onde o krill é abundante, para áreas tropicais de reprodução, onde dão à luz. Essas migrações estão entre as mais longas de qualquer mamífero. Algumas baleias azuis percorrem mais de 16.000 quilômetros, 10.000 milhas, em viagens de ida e volta, cruzando bacias oceânicas inteiras e consumindo suas reservas de gordura para abastecer a jornada. E aqui está o ponto crucial. As baleias não se alimentam durante a migração. Elas se alimentam intensamente durante os meses de verão em águas polares, consumindo o máximo possível e armazenando a gordura. Depois, sobrevivem com essas reservas por meses, enquanto viajam para as áreas de reprodução, dão à luz e retornam. Durante o período de alimentação intensa, uma baleia azul pode acumular camadas de gordura com mais de 30 centímetros de espessura. Essa gordura pode representar de 35% a 40% do peso corporal total de um indivíduo bem alimentado. Isso equivale a 80 toneladas de gordura armazenada nas maiores baleias. Energia suficiente para meses de atividade sem se alimentar.
Mas isso cria um equilíbrio precário. Se a baleia não se alimentar o suficiente durante a época de alimentação, se as populações de krill estiverem baixas, ou se a baleia adoecer ou se ferir, ela não terá reservas suficientes para sobreviver à migração. Ela morrerá de fome, incapaz de chegar novamente às áreas de alimentação antes que sua energia se esgote. É por isso que as mudanças climáticas são tão perigosas para as baleias azuis. As populações de krill dependem de condições oceânicas específicas, como temperaturas e níveis de nutrientes particulares, presentes nas águas polares. Quando essas condições mudam, quando o oceano aquece ou se acidifica, as populações de krill podem entrar em colapso. E quando a população de krill diminui drasticamente, as baleias azuis morrem de fome. Não imediatamente. Não durante uma única temporada, mas ao longo dos anos, à medida que os ciclos reprodutivos repetidos, com alimento insuficiente se acumulam, a população diminui. Essa é a vulnerabilidade de ser o maior animal que já existiu. Você precisa de tanta comida, e essa comida é tão específica que qualquer perturbação no ecossistema pode ameaçar sua sobrevivência. As baleias azuis não podem simplesmente mudar para outra coisa. Elas estão presas ao krill por milhões de anos de evolução que otimizaram todo o seu corpo para filtrar presas minúsculas em enormes volumes de água. Mas em condições estáveis, quando o krill é abundante e o oceano funciona normalmente, ser tão grande proporciona vantagens que animais menores não conseguem igualar. Uma baleia azul fêmea está dando à luz. O filhote emerge com a cauda primeiro, um mecanismo de segurança que evita o afogamento durante o parto. Assim que nasce completamente, a mãe o empurra para a superfície para que ele respire pela primeira vez. O filhote tem 7 metros de comprimento e pesa mais de 2.700 quilos. É um dos animais que crescem mais rápido na Terra. Durante o primeiro ano de vida, este bezerro consumirá mais de 190 litros de leite por dia. O leite em si é incrivelmente rico, com quase 50% de gordura, comparado aos 4% do leite materno. Cada litro contém milhares de calorias, o suficiente para que o bezerro ganhe 90 quilos por dia. Leia isso de novo. 200 libras por dia. Em um único ano, o bezerro crescerá de 7 metros para mais de 15 metros de comprimento e ganhará 23 toneladas de peso. Esse é um crescimento em uma escala que não existe em nenhum outro lugar do reino animal. Esse crescimento explosivo é possível devido ao tamanho da mãe. Uma baleia azul pode produzir centenas de litros de leite por dia, sem grande esforço para o seu organismo. Seu corpo enorme armazena energia e nutrientes suficientes para alimentar seu próprio metabolismo, migrar milhares de quilômetros e ainda fornecer tudo o que seu filhote precisa para dobrar de tamanho em poucos meses. Mas isso também revela o custo de ser tão grande. Essa mãe precisa consumir quantidades enormes de krill para produzir esse leite. Ela precisa dedicar anos de sua vida a cada filhote, amamentando-o por 6 a 8 meses antes do desmame. E ela só pode se reproduzir a cada 2 ou 3 anos, porque seu corpo precisa de tempo para recuperar as reservas de energia que a gravidez e a amamentação esgotaram. Essa baixa taxa de reprodução significa que as populações de baleias azuis crescem lentamente. Mesmo em condições perfeitas, com alimento abundante e sem pressão de caça, uma população de baleias azuis leva décadas para se recuperar de perdas significativas. E, de fato, sofreram perdas significativas. Durante o século XX, a caça comercial de baleias matou centenas de milhares de baleias azuis. Navios com arpões explosivos e embarcações fábrica capazes de processar baleias inteiras em alto mar as caçavam com tanta eficiência que a população global despencou de talvez 350 mil indivíduos para menos de 10 mil. As baleias eram mortas por causa do óleo extraído
daquela enorme camada de gordura. Uma única baleia azul podia produzir mais de 100 barris de óleo, o que as tornava incrivelmente valiosas, e levou a caça a níveis que quase causaram a extinção da espécie. A caça às baleias foi proibida em 1966, e as populações de baleias azuis se recuperaram lentamente. As estimativas atuais sugerem cerca de 25 mil indivíduos em todo o mundo. Mas isso ainda representa apenas uma fração dos números históricos, e a recuperação é lenta devido à sua baixa taxa de reprodução. Cada fêmea só pode produzir um número limitado de filhotes durante sua vida. Cada filhote leva anos para atingir a maturidade. A população não consegue se recuperar rapidamente como animais menores e de reprodução mais rápida. Este é o preço de ser o maior animal que já existiu. Sua biologia é tão extrema, tão especializada, tão exigente em recursos, que você se torna vulnerável a qualquer perturbação. Você não consegue se adaptar rapidamente, não consegue mudar de fonte de alimento, não consegue se reproduzir rápido o suficiente para se recuperar de perdas catastróficas. Mas em um oceano que funciona normalmente, em um ambiente com populações estáveis de krill e mínima interferência humana, a baleia azul é essencialmente imparável. Nada consegue caçar baleias azuis adultas com sucesso. Orcas ocasionalmente atacam filhotes, mas uma baleia azul adulta é simplesmente grande demais para ser morta. Mesmo um grupo coordenado de orcas não consegue infligir danos suficientes para derrubar um animal de 200 toneladas, que pode nadar a 48 km por hora quando ameaçado. A baleia azul existe em uma escala que transcende a dinâmica normal de predador-presa. Ela não compete com outros animais por alimento, porque nenhum outro animal consegue filtrar o krill com tanta eficiência. Ela não se preocupa com predadores, porque nada é grande ou poderoso o suficiente para representar uma ameaça real. Ela opera em uma categoria própria, sozinha no limite máximo absoluto do que a biologia pode alcançar. E esse limite é real. A física e a biologia se combinam para tornar praticamente impossível que qualquer animal cresça significativamente mais do que uma baleia azul. Os maiores indivíduos, com mais de 30 metros de comprimento e quase 200 toneladas, já enfrentam um esforço cardiovascular que se aproxima de níveis críticos. O coração trabalha próximo da sua eficiência máxima. Os músculos estão no seu limite. O sistema de alimentação consome presas a taxas que são quase insustentáveis. Aumentar de tamanho exigiria proporcionalmente mais alimento, mas a boca da baleia tem um limite de expansão. Exigiria mais oxigênio, mas o sangue e os músculos têm uma capacidade de armazenamento limitada. Exigiria mais força da cauda, mas os músculos já estão entre os tecidos biológicos mais fortes que existem. É por isso que nenhum animal jamais foi maior que a baleia azul. Nem os maiores dinossauros, nem os gigantescos tubarões pré-históricos, nem os antigos répteis marinhos. A baleia azul representa o tamanho máximo absoluto que um animal pode atingir antes que as leis fundamentais da física e da biologia tornem o crescimento adicional impossível. O maior animal que já existiu não é apenas um recordista, é o próprio recorde, o limite máximo. A resposta definitiva para a pergunta: qual o tamanho máximo que um animal pode atingir? E o fato de existir, de ter evoluído para explorar uma fonte alimentar específica em um ambiente específico, utilizando inovações biológicas que levam todos os sistemas ao extremo, é uma das conquistas mais notáveis da história da vida na Terra. Um animal de 200 toneladas, com um coração do tamanho de um carro, nadando milhares de quilômetros pelos oceanos, filtrando 4 toneladas de krill por dia através de suas barbatanas, mergulhando a profundidades esmagadoras, amamentando filhotes que ganham 90 quilos por dia, vivendo por mais de 80 anos e fazendo tudo isso com um corpo que entraria em colapso sob seu próprio peso em terra, mas que funciona perfeitamente na água. Esta é a baleia azul.
o maior animal que já existiu. Não apenas o maior atualmente, mas o maior de todos os tempos, em mais de 500 milhões de anos de vida complexa. E entender como ela atingiu esse tamanho, o que teve que superar e por que nada jamais a ultrapassou, revela algo profundo sobre os próprios limites da biologia. A baleia azul é a prova de que a vida pode atingir tamanhos que mal conseguimos compreender. Mas também é a prova de que esses tamanhos têm limites, fronteiras definidas pela física e pela química, que nem mesmo a evolução consegue ultrapassar. E a baleia azul, com 200 toneladas e 30 metros de comprimento, está exatamente nesse limite, a expressão máxima absoluta do que a matéria viva pode se tornar.